conversa com os cabeças de lista às eleições europeias. Hoje está connosco o candidato do Partido Trabalhista Português. José Manuel Coelho tem 63 anos, é natural da Madeira, pintor, frequentou a licenciatura de Físico-Química, foi dirigente comunista, candidatou-se à presidência da República em 2011, é deputado independente da Assembleia Regional da Madeira e cabeça de lista do Partido Trabalhista Português, que concorre pela primeira vez às europeias. Defende a independência económica e social de Portugal e o perdão substancial da dívida pública portuguesa. José Manuel Coelho, muito boa noite. Obrigada por estar connosco. Porquê que, numa primeira fase, rejeita, declina o convite para ser candidato, diz inclusivamente que nunca poria os seus pés no Parlamento Europeu, mas depois recusa e acaba por aceitar o convite? A explicação que eu quero dar sobre isso é o seguinte: é que eu tive uma formação militar, portanto toda a minha formação política está relacionada com aquilo que aprendi no Exército, porque eu sou um homem de Abril, estava em Caçadores 5 quando se deu o 25 de Abril, participei ativamente na Revolução e fui aí que me politizei. E uma coisa que eu aprendi no Exército é o espírito de missão. O espírito de missão que um soldado deve ter é cumprir uma missão que lhe é exigida, que lhe é confiada, quer lhe agrade ou não. Mas esse espírito de missão não existia na primeira abordagem que lhe foi feita? Porque inicialmente a direção do partido estava a sondar outros nomes. E como não me tinham encarregado desse trabalho, eu estava perfeitamente descansado para outras tarefas, para outras lutas lá na Madeira, que eram necessárias fazer para combater o jardinismo. O senhor não se sente uma segunda escolha, atendendo a que antes de si foram equacionados outros nomes? Mas isso para mim não tem qualquer significado. Não tem qualquer significado porque eu sou um soldado de Abril. E se me é exigida uma missão, eu não vou questionar os porquês, se é a oportunidade ou não. O partido encarregou-me dessa missão, de fazer esse trabalho político, e eu tenho que obedecer, porque independentemente do sucesso ou não da missão que me é confiada, o meu objetivo é desempenhá-la da melhor maneira possível. Manuel Coelho, alguns espectadores poderão achar estranha esta sua escolha, no sentido em que o próprio presidente do seu partido disse que o senhor é um mau exemplo para a política, e referia-se a Mândio Madaleno, a episódios polémicos que têm vindo à praça pública, nomeadamente aquelas imagens que todos nós portugueses já vimos, do senhor a interromper a cerimónia de tomada de posse de Alberto João Jardim, a sentar-se na cadeira do presidente do Governo Regional, a entrar no hemiciclo regional com uma bandeira nazi, noutra circunstância fardado de militar com o megafone em punho. Enfim, todos estes episódios, o que é que revelam de si? Isto é rebeldia? É combatividade? É, enfim, desprezo ou desconsideração pelas elites políticas que o circundam? Isto é o quê? Eu, com estas formas teatrais de intervir, quero chamar a atenção dos políticos, do povo, dos eleitores, dos cidadãos, porque as pessoas estão fartas da política, dos políticos cinzentos, que falam muito, são muito faladores e não dizem nada às pessoas. E eu, portanto, com estas atitudes teatrais, pretendo chamar a atenção, despertar as consciências, alertar para a hipocrisia da política, porque os partidos burgueses, sobretudo os partidos do arco do poder, enganam os cidadãos, enganam os eleitores. O senhor revê-se no rótulo que alguns lhe atribuem de desempenhar a política de uma forma burlesca? Não será bem isso, não será bem isso. Porque, repare, no caso da Madeira, como não temos um Parlamento civilizado, naturalmente que eu tenho que tomar aquelas atitudes para chamar a atenção do país. Mas, José Manuel Coelho, isto não desacredita um candidato a um cargo político? Não desacredita, porque, repare, na Madeira temos um Parlamento que é único na Europa e é onde o Governo não comparece para prestar esclarecimentos e prestar contas. Quer dizer, o Parlamento reúne e não aparece o Presidente do Governo, nem os secretários. Só aparece o Dr. Alberto João Jardim, só aparece no Parlamento Regional uma vez por ano. E é para insultar todos os deputados da oposição. O senhor admite levar ao Parlamento Europeu, se eventualmente for eleito, essa forma de estar na política regional da Madeira? Pois claro, porque eu vou lá levantar de uma forma humorística certas situações, porque o Parlamento Europeu é uma forma falsa de democracia, é uma democracia mascarada, porque há cerca de 700 deputados da União que são eleitos, aqueles senhores são integrados nas famílias políticas e depois formalmente escolhem o Presidente da Comissão Europeia. Depois o Presidente nomeia os comissários.
Mas os comissários aí são colocados e escolhidos a dedo pelas grandes potências. Mas então, se é tão crítico em relação ao próprio trabalho do Parlamento Europeu, o que é que o José Manuel Coelho vai para lá fazer? E vou lá, sobretudo, denunciar a corrupção que existe aqui em Portugal. Porque a União Europeia, os países da União, têm que saber que grande parte do dinheiro que foi enviado para ajudar o nosso país acabou realmente nas clientelas corruptas dos partidos, com a conivência dos tribunais portugueses, que também estão decadentes e corruptos, protegem a corrupção, e depois mostrar por A mais B que a União Europeia tem que fiscalizar, de certa forma, o dinheiro que manda para Portugal. Porque vem aqui a Troika, como nós sabemos, e exige cortes. As finanças públicas estão completamente desorganizadas, há déficits enormes, dívidas enormes, e então eles acham que há umas diretivas para fazer cortes. Mas o governo da República Portuguesa, em vez de cortar nas mordomias das clientelas do Estado, cortar nas fundações, nas parcerias público-privadas, que aquilo é um absurdo, cortar nas empresas municipais, nos gastos supérfluos do Estado. Vai cortar onde não deve, que é cortar nos trabalhadores, nas regalias e direitos dos trabalhadores, no dinheiro dos reformados e por aí fora. E nós não aceitamos isso. O José Manuel Coelho defende os valores de Portugal na União Europeia, defende a nossa soberania económica e política. Nós estamos ou não a recuperar a nossa soberania com esta saída do resgate financeiro, a saída limpa, e com, enfim, o regresso aos mercados de Portugal a serem bem-sucedidos e até com as agências de rating a elevarem a nossa anotação financeira? Mas isso é uma situação temporária, porque vamos voltar ao mesmo. Porque o aparelho corrupto do Estado não foi desmantelado. E, portanto, esta ajuda, que este plano de resgate da União Europeia, que nos concedeu dinheiro e empréstimos, daqui por mais uns anos, meia dúzia de anos, estamos outra vez com o mesmo problema. Porque, na realidade, aplicou-se um paliativo à doença do país, mas não se fez uma verdadeira cura à doença, que é o combate à corrupção. E o combate à corrupção passa essencialmente por uma justiça decente, que nós não temos, como sabe. Mas, José Manuel Coelho, esse combate à corrupção tem de ser feito por via interna, pela Assembleia da República do país, pelos não nossos tribunais e pelo Ministério Europeu. Público. Mas isso não acontece, porque os tribunais e o Ministério Público, os magistrados, estão capturados pela maçonaria, pelos grandes interesses, ligados aos senhores do dinheiro e da banca. E então, o que é que faz a magistratura portuguesa? Trata de aplicar a justiça contra os pequenos, contra os pobres, contra as pessoas do povo. Mas os ladrões de colarinho branco, os corruptos do nosso país, ligados às clientelas políticas e à burguesia no poder, estão sempre imundos, não são punidos. Por exemplo, na Madeira, temos casos de bradar aos céus, que só tem paralelo com a camorra napolitana. Por exemplo, temos um grupo económico, que é o Grupo Sousa, que explora 3 portos na região autónoma da Madeira, sem pagar um único tostão, um único cêntimo ao Estado. É por isso que o senhor diz que o PSD, o CDS e o PS são os traidores da pátria? Eles são traidores da pátria pelo seguinte, porque eles fazem-se bons alunos da União Europeia, da Troika, da Comissão Europeia, mas por detrás da Comissão Europeia está o Banco Central Europeu, os grandes banqueiros, o Grupo Bilderberg, porque a Comissão Europeia não manda nada, é um organismo de fachada. E eles então, o que eles fazem é aplicar diretivas a partir da União Europeia para penalizar o nosso país, e essa penalização recai sempre sobre os trabalhadores, nos direitos sociais das pessoas. Aí eu quero, sobretudo, chamar a atenção que em Portugal está-se a fazer um atentado contra os direitos humanos em Portugal, que é cortar nas despesas sociais. O governo diz que não pode ter tantos centros de saúde, não pode ter tantos hospitais, que não pode manter as reformas dos cidadãos, que esses direitos sociais têm que ser cortados e diminuídos. Mas isso são decisões do governo interno de um país, não são decisões que um Parlamento Europeu possa decidir em nome de Portugal. Ou não são decisões que um Parlamento Europeu possa tomar, peço perdão, em nome de Portugal. Exatamente, mas chamar a atenção do que se passa aqui em Portugal, porque as diretivas são enviadas da União Europeia e o nosso Parlamento Nacional,
outra coisa não faz do que ser um bom aluno. Em vez de legislar no interesse do país, vai aplicar as diretivas nacionais, vai aplicar leis que vêm prejudicar a nossa economia, como, por exemplo, o aumento de impostos, o aumento do IMI, dos proprietários das casas. Bom, mas então, se for eleito, chega ao Parlamento Europeu e o que é que faz para denunciar essa castração que o Governo exerce sobre as famílias portuguesas? Vou denunciar, aí vou encontrar as formas mais originais. Porque, repare, eu não sou um deputado, não serei um deputado como os outros, que vão para lá sentar-se naquelas cadeiras de veludo e gozar as mordomias da União Europeia. O senhor não vai gozar delas? Não, senhora, eu vou delas? lá para combater aquela hipocrisia. Porque aquele Parlamento é um Parlamento fantoche, não manda nada. Aquilo é apenas uma aparência de democracia. José Manuel Coelho, mas então diga-me o que é que vai fazer ao dinheiro que um deputado europeu ganha. Estamos a falar de 6.800 euros de salário base e de todas as outras 1.000 ajudas para assessores de imprensa, para secretários, para estudos, para parceiros técnicos. O que é que faz aos quase 40 mil euros? Eu quero dizer aos portugueses que esse dinheiro ainda vou gozar dele, porque eu sou uma vítima da perseguição dos juízes fascistas deste país. Esse dinheiro vai ser todo penhorado pelos processos que eu tenho em tribunal. Porque eu defendo os trabalhadores, defendo os cidadãos mais pobres deste país. E vou contra o sistema burguês, contra os grandes interesses da alta burguesia, dos grandes partidos do sistema, os grandes partidos do arco do poder. E eles, como estão ligados aos banqueiros, ao grande poder financeiro, ao grande poder económico, os tribunais estão favoráveis à burguesia nacional, aos banqueiros, e então perseguem-me. E, naturalmente, todo esse dinheiro que supostamente eu vou receber vai ser todo penhorado. José Manuel, esse dinheiro que diz que vai usar para pagar os processos que tem em tribunal, esses processos, muitos deles têm a ver com declarações públicas que fez, atentando contra o nome e a dignidade de figuras públicas. Não roçam um bocadinho algum radicalismo de esquerda da sua parte? Isso não é verdade. Isso é o que a imprensa burguesa tenta dizer e enganar as pessoas. Os processos que eu tenho são mais relacionados com o direito à liberdade de imprensa. Porque nós tínhamos na Madeira um jornal satírico que era o Guarajal, tinha 2 diretores que eram meus amigos e eu era apenas o Ardina que vendia o jornal. A determinada altura os tribunais começaram a cair em cima dos diretores. Refiro-me ao Sr. Eduardo Elches e o Dr. Gil Canha. E eles então, como eram pessoas abastadas e têm meios financeiros significativos, eles não queriam pôr em risco os seus bens e os bens dos familiares para não pagar pesadas indemnizações. E então eu substituí esses meus 2 amigos como diretor do jornal. Escusado será dizer que começaram a surgir os processos. Todos. Quantos tem já agora, no total? Eu devo ter à volta de 30 processos. Com os tribunais burgueses... E em quantos é que já foi condenado e em quantos é que já cumpriu pena? Pelo menos 4 processos. Já foi condenado? Já foi condenado, sucessivamente. Porque, repare, os tribunais deste país ainda são uma herança pesada do fascismo. Porque quando veio o 25 de Abril, os soldados de Abril, os militares, os capitães, o MFA, nacionalizou tudo. Portanto, interveio em todos os setores da vida económica e da vida administrativa do Estado. Nacionalizou a banca, nacionalizou a CUF, as grandes empresas, a siderurgia nacional, fez a reforma agrária, fez reformas no ensino, por aí fora. Mas acontece que não tocou no aparelho de justiça. O aparelho de justiça fascista continuou intacto. Mas o senhor já cumpriu alguma das penas? Já comprei serviço comunitário, a pintar, portanto, a pintar sinais de trânsito na Câmara do Funchal. Aí, repare, esses juízes fascistas, quando veio o 25 de Abril, reformaram-se com grandes mordomias. E acontece que depois do 25 de Abril, eles criaram um aparelho fascista, reacionário, hostil aos ideais de Abril, que foi o SES, o Centro de Estudos Judiciários. Forma os senhores magistrados do Ministério Público, forma os juízes. E esses senhores aprenderam na escola fascista